De volta para mais uma aula e o assunto de hoje é equação da reta. Equação da reta, na verdade, é o mesmo conteúdo que a gente estuda no primeiro ano como função linear. Tipo, y é igual a x mais b. A gente estuda nesse formato como função linear e agora a gente vai ver a equação da reta. Tem umas letrinhas diferentes, mas na verdade são as mesmas coisas. O M aqui, na verdade aqui o A está chamando de M e o B está chamando de N. Aí vamos lá, como a gente vai dar enfoque à ideia de equação da reta, vamos esquecer função linear e vamos voltar. A equação da reta na forma reduzida, ela aparece assim, y igual a mx mais n, n e n são coeficientes numéricos, são números reais, e m nessa configuração aqui, ela é o coeficiente angular, ou seja, é a tangente do ângulo formado entre o gráfico e o eixo x. Então, o m é a tangente desse ângulo. E o n, o coeficiente linear, é exatamente esse ponto aqui onde a reta corta o eixo de y. Então, a tangente é aqui e o ponto onde a reta corta o eixo de y. E aí, para a gente entender um pouco mais, se vocês lembrarem de trigonometria, o que é a tangente? Pensando num triângulo retângulo, nesse gráfico aqui eu formo um triângulo retângulo, a tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto, nesse caso aqui, seria essa medida, que é a mesma essa, certo? E o cateto adjacente, essa medida aqui, que nesse caso, variação de y dividido pela variação de x. Então, o coeficiente angular, que eu estou chamando de m aqui, ele é a tangente do ângulo ali, que eu posso chamar de alfa, que é igual à variação de y, seria y2 menos y1, dividido pela variação de x, que seria x2 menos x1. Então, eu posso, a partir de dois pontos, eu tenho aqui uma equação, um gráfico da equação da reta, tenho esse ponto aqui, as coordenadas desse ponto, posso dizer que é 1 de x e 0 de y, esse ponto, e tem um outro ponto aqui que é 2 de x e 2 de y. Então, qual é a equação dessa reta? Aí é simples, a partir de dois pontos eu consigo encontrar a equação dessa reta. E aí como é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o coeficiente angular. Então, o m aqui vai ser y2. Vou botar os pontos aqui na ordem só para a gente ficar mais simples. Então, 0 e 1, 2 e 2. Nos pontos aqui, eu tenho x e y, x e y. Então, y2 menos y1, então eu vou ter 2 menos 0, dividido por x2 menos x1. 2x2 menos x1, então eu vou ter 2 menos 1, que vai ser igual a 2 menos 0 é 2, 2 menos 1 é 1, então tem um coeficiente angular aqui, 2. Então eu já sei quem é o valor de m. E aí, na verdade, aqui eu preciso o valor de m e o valor de n. E aí, como é que eu vou encontrar o valor de n? E aí eu posso fazer de mais de uma maneira para encontrar esse valor de n. Posso pegar nessa própria equação aqui, pegar um desses pontos, por exemplo, esse daqui, e fazer isso. Ó. Y, que no caso aqui, y igual a mx mais n, eu já tenho o valor de y, pegando um ponto desse, eu tenho o valor de y, de n e de x, e vou encontrar o de n. Então, y é 2, m também é 2, vezes x, que nesse caso aqui também é 2, mais n, que eu não sei quem é. Então, 2 vai ser igual a 2 vezes 2 é 4, mais n.
4 mais n é igual a 2. N vai ser igual a 2 menos 4. N vai ser igual a 2 menos 4 é menos 2. Lógico que nessa equação aqui eu já sei quem é n, que é menos 2, né? Eu só estou mostrando que em outras situações eu posso encontrar, mas eu já sei que é menos 2. Então, a equação dessa reta aqui é y igual a 2x m2x n menos 2. Então, todos os pontos dessa reta aqui satisfazem essa equação. Então, eu já vi como é que eu encontro a equação a partir de 2 pontos. Mas eu posso encontrar essa equação não necessariamente só a partir de 2 pontos ou a partir de um gráfico. E aí vamos apagar aqui para ter espaço e conseguir fazer melhor. Vou mostrar outra situação a partir de 2 pontos, novamente, como encontrar a equação da reta a partir de 2 pontos. Vamos lá, vamos imaginar que eu tenho os pontos 1 e 2 e tenho também os pontos 2 e 5. Qual é a equação da reta que passa por esses 2 pontos? A primeira coisa, lembrando ali, eu tenho que encontrar o coeficiente angular. Então, m vai ser igual à variação de y2 menos y1, dividido pela variação de x, que é x2 menos x1. Aqui, y2, ó, x e y, x e y. y2 menos y1 vai ficar 5 menos 2, dividido por x2 menos x1, 2 menos 1. 5 menos 2 dá 3, 2 menos 1 dá 1, então eu tenho o coeficiente angular que é 3. E aí, como é que eu encontro o coeficiente linear? Posso fazer aquela mesma ideia que eu fiz anteriormente, ou eu posso, inclusive, utilizar essa fórmula aqui, que é o formato da equação, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. E aí pego um desses pontos aqui, pode ser esse ou esse aqui, e aplico aqui. Sendo que eu vou substituir o y0 e o x0. E o m que eu já sei quem é. Então, y menos y0, que eu estou usando esse ponto, vai ser 2, é igual a m, que é 3, que multiplica x menos x0, que é 1. Substituir, vou só resolver agora. Y é igual, vou continuar ainda com menos 2. Y menos 2 é igual a 3x menos 3. 3 vezes menos 1. Então, y vai ser igual a 3x menos 3, passando 2 para o outro lado, mais 2. Então, y vai ser igual a 3x menos 3 mais 2 vai dar menos 1, e aqui tem um x, né? Então, a equação da reta que passa por esses 2 pontos aqui é y igual a 3x menos 1. Se você multiplicar o valor de x por 3 e diminuir 1, vai dar sempre o valor de y. Eu posso também, se eu já tiver o coeficiente angular, eu posso encontrar a reta a partir do coeficiente angular e só um ponto. Eu tenho só o coeficiente angular, que nesse caso, vou dar um exemplo de menos 1 e tem um determinado ponto, 2 e 1. Como é que eu encontro? Vou fazer só a partir disso aqui, ó. Então, y menos y0 é igual a m, coeficiente angular, que multiplica x menos x0. Y menos y0 é 1, é igual ao coeficiente angular, que no meu caso aqui é menos 1, que multiplica x menos x0, que é 2. Os valores de y0 e x0 são os valores de um dos pontos da reta. Então, y menos 1 vai ser igual a menos 1 vezes x dá menos x, menos 1 vezes 2, menos 2, sinais iguais dá positivo, dá mais 2. Então, y vai ser igual a menos x mais 2 mais 1. Por outro lado, fica positivo. Y vai ser igual a menos x mais 3. Então, essa daqui é a equação da reta que passa
por o ponto 2 e 1 e tem um coeficiente angular menos 1. E eu ainda posso encontrar a equação de uma reta que eu tenho um ponto e eu tenho a inclinação, qual é o tamanho do ângulo que ele faz, que a reta faz com este x. Então vamos imaginar que eu tenho uma reta que passa pelo ponto 2 e 3 e o ângulo formado entre a reta e o eixo de x é de 45 graus. A primeira coisa sempre que eu tenho que encontrar nessas situações é o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular, eu tinha anotado aqui em cima, que é igual à tangente do ângulo. Então, nesse caso, igual a tangente de 45. Se alguém lembrar qual é o valor da tangente de 45, ótimo. Mas se não lembrar, tem uns tabelinhas que você encontra facilmente na internet que tem os ângulos notáveis. Então, a tangente de 45, se não me falha a memória, é 1. Ok? Então, agora eu volto e faço a partir desse mesmo lugar. Y menos y0 é igual a o coeficiente angular que multiplica x menos x0. Então, y menos y0 é 3, vai ser igual a m, que é 1, que multiplica x menos x0, que nesse caso é 2. Então, y menos 3 vai ser igual a 1 vezes x é x, e 1 vezes menos 2 é menos 2. Então, y vai ser igual a x menos 2, passando para o outro lado da igualdade, mais 3, e y, quase que não cabia, vai ser igual a x menos 2 mais 3, x mais 1. Então, a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 3 e tem inclinação de 45 graus vai ser x mais 1. E para a gente concluir, eu queria só mostrar como construir o gráfico dessas retas, por exemplo. Vou apagar aqui, vou deixar os exemplos das retas para a gente esboçar o gráfico dessas três retas. O jeito mais simples da gente tentar esboçar o gráfico dessas três retas. Vamos lá. Vou começar por essa primeira, x mais 1. Y igual a x mais 1. Vou botar aqui depois a próxima. Y igual a menos x mais 3. E y igual a 3x menos 1. Então, para construir o gráfico, eu preciso, como ela é uma reta, eu preciso de 2 pontos. A partir de 2 pontos eu já construo o gráfico. Eu costumo botar 3 só para ver se eu não errei. Se os 3 der na mesma linha, então tem mais chance de estar certo. Eu sempre atribuo x igual a 0. Por quê? Porque x igual a 0, eu vou saber onde ela está cortando o eixo de y. Então, se x é igual a 0, o valor de y aqui vai ser 0 mais 1, que é igual a 1. Então, o ponto aqui nesse caso, a coordenada é 0 e 1. Posso atribuir um outro, por exemplo, x igual a 1. E aí eu posso atribuir o valor que eu quiser. Mas eu vou dizer já por que a escolha desses. X igual a 1. Então, y é igual, pegando lá, 1 mais 1, que é igual a 2. Então, o ponto aqui vai ser 1 e 2, as coordenadas desse ponto. Eu acho esse x igual a 0 muito importante. X igual a 1, só para você ter certeza se está correto. E o outro, procure o valor que torna y igual a 0. Então, para y ser igual a 0, x mais 1 é igual a 0. Então, x vai ser igual a menos 1. Então, o outro coordenado vai ser x igual a menos 1 e y igual a 0. Por quê? Porque você vai perceber aonde cortam os dois eixos. Então, vamos lá, montar o gráfico aqui. Eu tenho os valores de x, vai de menos 1 a 1. Então, vou botar aqui. E os valores de y de 1 a 2. Então, vamos lá. Menos 1, 0, 1. Aqui os valores de x, os valores de y, 1 e 2. Então, 0 e 1
0 de x com 1 de y, 1 e 2, e menos 1 e 0 é onde ela vai cortar. Então, esse é o esboço desse gráfico, certo? Desse aqui na mesma ideia. A primeira coisa, faço sempre x igual a 0, porque você vai saber onde ele corta o eixo de y. Então, x igual a 0, 0 mais 3 vai dar 3. Então, y, nesse caso aqui, será igual a 3. E o par ordenado vai ser 0 e 3. Se você não quiser fazer esse outro ponto aqui, x igual a 1, nem é necessário. Você precisa fazer esse ponto aqui. Então, o próximo, você iguala isso a 0, menos x mais 3 tem que ser igual a 0. Então, menos x vai ser igual a menos 3. Então, x vai ser igual a 3. Então, o outro valor de x vai ser igual a 3. Quem é o ponto? Vai ser x igual a 3. E aí não era mais o x, na verdade eu tinha que botar um 3 aí. É isso. X é 3 e y é 0. Por que isso? Porque você vai saber onde ele está cortando os eixos. E é uma informação bem importante na hora de você montar o gráfico. Então, eu tenho 0 e 3. 1, 2 e 3. E esse aqui, 3 e 0. Vou puxar um pouco mais, né? 1, 2 e 3. E, na verdade, o gráfico vai ser esse aqui, ó. Quando você for desenhar, faça uma reta mais reta do que a minha. Mas, na verdade, o gráfico dessa equação aqui é esse. E agora, se meu espaço ainda der, né? Que diz que o professor adora riscar. Então, se meu espaço ainda der, eu quero construir o gráfico desse aqui. Mas vocês já entenderam a ideia, né? X igual a 0. Se x é igual a 0, 3 vezes 0 é 0. Y, nesse caso aqui, vai ser menos 1. Então, o ponto aqui, 0 e menos 1. E o outro, aquela mesma ideia. 3x menos 1 igual a 0. Então, vai ficar 3x igual a 1 positivo. X vai ser igual a 1/3. Então, o outro par ordenado vai ser 1/3 de x e 0 de y. Sempre para a mesma ideia, para você encontrar quem são os pontos que cruzam os eixos. E agora vamos fazer, não tem nenhum valor negativo. Vou tentar aproveitar ao máximo aqui o espaço, é só um esboço do gráfico. Os valores de x é 0 e 1/3. Então, eu posso botar só até 1, né? E os valores de y, menos 1. Então, ele vai ter que descer aqui, né? Então, vamos lá. Esse primeiro ponto, 0 e menos 1. E o segundo ponto, 1/3 e 0. Então, 1/3 seria mais ou menos aqui. Então, aqui eu esboço ou passo aonde seria a reta desse. Eu só queria chamar a atenção um detalhe. Vocês perceberam que o valor de A aqui é 1, ele é positivo, então quando o valor de A for positivo, o gráfico vai ser sempre nessa posição, mudando, aumentando ou diminuindo a inclinação. Nesse caso é positivo e nesse caso é positivo. Observe que a reta é sempre nessa posição. Quando o valor de A for um número negativo, a reta vai ser nessa posição. Aqui A positiva, ela é crescente. A negativo, ele é decrescente. Observe aqui, ó, o valor de A é negativo, a reta é decrescente. E para lembrar novamente, além desse aí, lembrar que o valor de B é onde a reta corta aqui o eixo de Y. Então, essa daqui corta o eixo de Y no 1. Essa daqui corta o eixo de Y, ó, no 3. E essa daqui corta o eixo de y no menos 1. Isso daqui salva em muitas situações. Por exemplo, eu tenho uma equação para marcar qual é o gráfico que ela representa. A primeira coisa, observe se o valor de A é positivo ou negativo, você vai saber a posição da reta, se ela é crescente ou decrescente.
E aí depois observe o valor de B e aonde ele está cortando o eixo, você consegue resolver quase todas as questões envolvendo a equação e a representação gráfica. Pronto, a ideia era essa. Espero que ajude a vocês a tirar as dúvidas e até uma próxima.